Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Bruno e vamos dar sequência à nossa sequência de vídeos relacionados à mecânica dos solos. Esse aqui vai ser um vídeo meio complicadinho, vai ser um vídeo meio difícil. Nós vamos começar a falar de algumas fórmulas. Nós vamos aplicar essa forma de maneira bem simples, mas é que algumas fórmulas são importantes para a gente saber daqui a pouquinho. A maioria delas não é importante a gente saber, assim, é importante a gente conhecer elas, porque normalmente essas fórmulas são usadas por laboratórios para fazer laudos de solos para que o engenheiro possa entender em qual solo ele está se metendo. Então eu vou passar de maneira simples, vou passar de maneira rápida, porque é mais usados por operadores de laboratório. Né? Normalmente engenheiros não ficam muito nessa parte, normalmente são técnicos de engenharia que ficam nessa parte de testes. Então pessoal, vamos lá. Vamos estudar solos. Vou tentar aprofundar um pouco neles para nós entendermos essas fórmulas. Pessoal, é o seguinte. Aqui nós temos a nossa queridíssima pracinha. Aqui nós temos a nossa pracinha, ó. Uma pracinha. Aqui nós temos um banco. Aqui nós temos uma pessoa. E nós vamos vir aqui nessa pracinha e vamos pegar esse cubinho de solo aqui para a gente estudar. Nós vamos pegar um solo natural, no estado natural dele, para a gente estudar, para a gente ver como é que ele é na prática. Nós vamos vir aqui e vamos pegar esse solo, tá bom? Pegamos esse cubinho de solo e aqui... E quer ver? Deixa eu desenhar aqui mesmo. Aqui está o nosso queridíssimo cubinho de solo, tá bom? Esse aqui é o nosso cubinho de solo. Pessoal, nesse solo ele é bem variado, sabe? Ele tem pedras pequenininhas, ele tem pedras maiores, tem pedras medianas e bem esquisitinhas. Nesse solo nós também temos um pouco de umidade, nós temos algumas regiões com água, sabe? Alguns bloquinhos com água e tudo. Nesse solo nós também temos um pouquinho de ar. É uma quantidade pequena, mas nós temos um pouquinho de ar aqui. Ó. Aqui nós temos um bolsão de ar, outro bolsão de ar, um bolsão de ar aqui. Aqui nós temos um bolsão um pouco maior. Pessoal, um solo é normal você ter todas essas partes. E eu acredito que vocês já saibam disso, porque nos vídeos passados eu falei que um solo é composto de sólidos, água e ar, certo? Essa é a composição comum do nosso solo. Nessa região aqui nós temos uma areia e tudo, tá bom? Então, basicamente, nós temos uma composição de solo que ela é de água, sólidos e ar, combinado? Então, vamos lá. Mas o solo tá muito bagunçado, é solo pra lá, água pra cá. Vamos organizar esse negócio, tá muito bagunçado, tá bom? Pra gente estudar mais fácil. Esse aqui é o nosso mesmo bloquinho, igualzinho, com a mesma quantidade de material. Só que nós vamos dividir ele aqui para a gente estudar um pouco melhor, sabe? De maneira aleatória, eu vou falar que aqui embaixo, nós pegamos esse solo, nós separamos tudinho, direitinho. Todo nosso solo, nós colocamos aqui na parte, nossos sólidos, nós colocamos aqui na parte de baixo. Então, todos os nossos sólidos do nosso solo, nós organizamos eles e colocamos na parte de baixo. Certo? Aqui no meio, nós organizamos e deixamos só a água aqui no meio. Água. E lá na parte de cima, nós deixamos só o nosso queridíssimo nosso ar. Cadê o canetão? Aqui. Nosso ar está aqui em cima. Nós, com muito esforço e empenho, dividimos nosso solo dessa maneira para que a gente possa estudar ele de uma maneira um pouco mais prática, certo? E qual que é a primeira coisa que nós notamos aqui no nosso solo? Nós notamos o seguinte, que esse solo tem um volume, certo? Então, vamos ver qual que é o volume total desse sólido. Desse solo, né? O volume total desse solo que nós pegamos por amostra é dado por VT, volume total, certo? Perfeito. Pessoal, esse VT, ele é composto do volume de solo, esse VT é o nosso volume do solo, e esse volume do solo ele é composto do volume de sólidos, volume de água e volume de ar, certo? Então esse VT ele é composto do seguinte, vamos separar aqui, ó, bonitinho. Ele é composto de quê? Volume de sólidos, volume de água, vou colocar um W de water, que é água em inglês, só para ficar mais fácil de diferenciar, e volume de ar. Porque se eu colocasse A de água aqui, ia bater com A de ar. Então vamos colocar na sigla em inglês mesmo. Então nós temos volume de sólidos, volume de água e volume de ar que compõe o volume total, certo? Isso eu acredito que esteja bem fácil de ser entendido. Pessoal, no solo é o seguinte. No solo nós temos
sólidos, água e ar. A água e o ar compõem uma parte do nosso solo chamada de volume de vazios. Então, pessoal, essa parte toda aqui, ó, ela é chamada de volume de vazios. VV, volume de vazios. Enquanto que essa parte de baixo continua sendo chamada de volume de sólidos. Então, nós, por convenção, chamamos de essa parte que tem os sólidos, toda o volume de sólidos que nós temos na nossa amostra, nós chamamos de volume de sólidos. Todo o volume de água e ar que nós temos na nossa amostra, nós, por convenção, chamamos de volume de vazios. Bruno, por que volume de vazios? Pessoal, é o seguinte, no nosso solo, nós temos uma seguinte relação interessante. O vazio ele é representado pela letra E. E quanto mais vazio um solo tiver, quanto mais regiões sem grãos de sólidos, sem grãos de rocha, quanto mais vazios, quanto mais regiões sem grãos de rocha nós tivermos, menor a nossa resistência. Isso é lógico, não é? Olha, se nós temos um solo todo composto de rocha, ele é um solo muito resistente. Agora, se ele é um solo com muita quantidade de vazios, ou seja, com pouca quantidade de grãos de sólidos, significa que ele é um solo que tem pouca rocha. Se tem pouca rocha, a resistência dele é baixa. Então, uma relação que nós precisamos entender é, quanto mais vazios, menor a nossa resistência. E não é à toa que quando nós compactamos um solo, nós temos um solo com resistência um pouco maior. Porque olha, se nós temos um solo aqui, que está desse jeito, nós vamos aqui e começamos a bater nesse solo para compactar ele, o volume dele diminui. Ou seja, o ar que está dentro dele vai saindo. O ar e a água vai saindo e vai ficando só grãos. Se vai ficando grãos, a concentração de grãos, ou seja, a concentração de rocha, aumenta. Em outras palavras, você maximiza a quantidade de rochas no solo. Você aumenta a porcentagem dela no solo. Ou seja, você aumenta a resistência. Por isso, quando você compacta o solo, ele perde volume, ou seja, está perdendo ar e água. E você está tornando os grãos mais juntinhos. Você está aumentando a porcentagem de grãos lá. E por isso que a resistência do solo compactado é maior do que do solo seco. Acho que ficou claro essa parte, né? Então, quanto mais vazios, quanto mais espaços vazios dentro do nosso solo, menor a resistência. Pessoal, se quanto maior espaço vazio nós tivermos no nosso solo, menor a resistência, é importante a gente saber medir a quantidade de vazio para a gente conseguir medir a resistência do nosso solo. Vocês concordam comigo? Não parece uma coisa lógica? Se eu consigo medir a quantidade de vazios de um solo, eu consigo medir, por consequência, a resistência dele, certo? Acho que é lógico. E como é que funciona? Vocês já sabem que o volume de vazios é dado pela letra E. Então vamos fazer o seguinte, essa região toda aqui, o nosso volume de vazios, nós vamos chamar de E, certo? É a quantidade de vazios que nós temos no nosso solo. E o nosso sólido, como que a gente pode chamar ele? No caso dessa relação com vazios. Pessoal, aqui nós estamos trabalhando só com nossos sólidos. Nós separamos os sólidos da água e do ar. Então nessa região aqui tem só sólidos, não tem nada de água e ar. Então se não tem nada de água e ar, não tem vazios nessa região aqui, ó, só nessa região. Então aqui nós vamos chamar de 1. Que significa que 100% dessa região tem grãos de rocha. Então 100% dela nós temos grãos, então nós chamamos de 1. Basicamente isso. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um solo, a relação de um solo aqui é a seguinte. Um solo total, ele tem 1, que é relacionado ao sólido, mais o seu espaço vazio. Então a relação de volume total com relação a vazios é que volume total equivale a 1 mais os vazios de um solo. Pessoal, eu sei que isso aqui é confuso, eu sei que está complicado, mas daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou tratando desses índices aqui, tá bom? E pessoal, nós também podemos selecionar esse solo com a sua massa e com o seu peso, por exemplo. Vocês concordam comigo que todos esses três elementos eles possuem um peso? Pelo mais que o ar seja muito leve, ele tem ali o seu peso, né? É mínimo, mas tem.
Então eu posso relacionar toda essa parte com peso também, se eu quiser. Então tem como eu relacionar ele com volume, com vazios e também com peso, certo? Seria basicamente, quer ver? Vamos fazer aqui, vamos apagar o volume aqui de o índice de vazios, só para a gente ver esse negócio de peso, só para a gente ter uma ideia. Ó, o sólido tem um peso, certo? Então, peso do sólidos. A água também tem um peso, né? Então, peso da água. O ar também tem um peso, né? Então, peso do ar. Somado, todos eles nós temos o peso do solo, certo? Ou peso total. Essa é a relação de peso. Simples, básica, sem muito segredo, pessoal. Tá, nós falamos sobre um monte de coisa, um monte de conceito. Como é que isso se aplica na prática, Bruno? Na prática não, né? Como é que isso se aplica lá no laboratório? E pessoal, agora o vídeo vai começar a ficar complicado. Eu vou simplesmente jogar as fórmulas para vocês, porque isso é mais coisa de laboratório, porque vez ou outra nós vamos precisar dessas fórmulas, então é bacana a gente pelo menos saber que elas existem. Então eu vou simplesmente jogar ela aqui para vocês, vou fazer uma explicaçãozinha breve e vida que segue. Pessoal, porosidade. Porosidade mede a quantidade de vazios de espaços para ser preenchido por ar ou água que um solo pode chegar a ter. Ou seja, quanto mais poroso um solo for, menor a sua resistência. De maneira óbvia, né? Porosidade, pessoal, é dada pelo volume de vazios, que nós vimos há alguns minutos atrás, dividido pelo volume total, certo? Simples, certo? Vamos para a próxima, sem enrola. Nós também temos o nosso índice de vazio, que nós... Índice de vazios, que nós acabamos de conversar. Vazios, vazios, vazios. E esse índice de vazios, né, como nós falamos, é dado pela letra E, e é dado pelo volume de vazios dividido pelo volume de sólidos, certo? Volume de sólidos. Nós também temos aqui um outro índice que é o grau de saturação. Grau de saturação. O grau de saturação mede a quantidade de água que tem dentro dos vazios do nosso solo. Basicamente a ideia é o seguinte, esse índice ele é calculado de 0 a 1. Ele é dado pela seguinte fórmula. Ó. S, que é o grau de saturação, que é igual a volume de água dividido pelo volume de vazios, certo? Pessoal, se isso daqui der 0, significa que todos os vazios do nosso solo estão preenchidos por ar. Se isso aqui der 1, significa que todos os vazios do nosso solo estão preenchidos por água. Se isso aqui der 0,5, significa que metade dele está preenchido com ar, metade preenchido com água. Perfeito? Parece simples, né? Isso mede a quantidade de água que nós temos ocupando nossos vazios. Todas essas relações aqui são relações de volume, certo? Vamos agora fazer as mesmas relações ou relações similares, mas com massa, tá bom? Então vamos lá, de novo. Letra A. Vamos fazer aqui então, vamos ver, umidade. Umidade. Vou fazer uma relação aqui de umidade similar à de saturação, certo? A umidade de um solo, né, ela é dada, que é basicamente o quão um solo está molhado, ela é dada pelo seguinte: massa de água que nós encontramos no nosso solo dividido pela massa de sólidos. Sólidos, certo? Umidade, massa de água dividido pela massa de sólidos. E bem, nós temos agora relações de volume, relações de massa, relações simples. Agora vamos fazer algumas outras relações de massas um pouco mais diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre, deixa eu ver, vamos falar sobre massa específica. Pessoal, massa específica também pode ser, em alguns casos, falado como densidade. Pessoal, a massa específica ela mede o conjunto, as partículas, os grãos do nosso solo está, o quão próximas elas estão. A ideia é o seguinte: quanto mais próximas essas partículas estiverem, mais massa agregada em um mesmo ponto nós vamos ter. Então nós vamos ter um volume de massa mais concentrado em um certo local. Em outras palavras, se eu tenho um volume mais concentrado em um certo local, se eu tiver um recipiente cheio de água, pegar esse volume bem concentrado e colocar naquela bacia cheia de água,
ele vai afundar muito facilmente, porque você tem muita massa concentrada em um único ponto. Mas se eu pegar essa mesma massa e só jogar ela sem estar comprimida, sem estar bem pressionada, só borrifar ela por cima assim, da bacia de água, as partículas vão cair bem separadas e não vão conseguir afundar, porque a massa específica vai ser muito baixa, elas vão estar muito separadas. Então a massa específica, ela mede o quão próximo as partículas estão. E essa massa específica ela pode ser medida com o solo úmido, que é o caso dessa massa específica que nós vamos calcular agora. Que ela é dada pelo seguinte: massa específica total, né, que ela é levada em consideração se o solo está úmido, se tem água nele, é dada pela massa total do nosso solo dividido pelo volume total do nosso solo. Então nós já estamos relacionando volume e massa, tá bom? Pessoal, letra C, massa específica seca. Nós acabamos de tratar a massa específica molhada, certo? Ela pode estar úmida e tudo. Como é que eu consigo saber esse grau de proximidade das partículas se elas estiverem totalmente secas, não tiver nada de umidade? É dada pela massa, ρ simboliza massa específica, e S de seca. Essa aqui ela é dada pela massa seca, certo? Dividida pelo volume total. Então, a única coisa que muda aqui é que aqui leva em consideração o volume, a massa total, né? Inclusive a massa de água que tem na nossa amostra, enquanto que aqui é só a massa seca. Então, aqui você teria que secar a nossa amostra para depois pesar ela e descobrir qual que é a massa específica seca. Pessoal, mas aqui nós também podemos fazer uma terceira relação. Nós também podemos relacionar, aqui no nosso caso, só o sólido. Porque, olha, aqui a nossa massa, aqui nós temos a massa específica, aqui nós estamos levando em consideração sólidos, água e ar nessa massa total, certo? Aqui nós tiramos a água da jogada, mas nós ainda temos aqui massa e volumes vazios com ar. E se eu quiser tirar o ar da jogada também? Eu quero saber só o volume de partículas, de grãos mesmo. Como é que eu calculo? Da seguinte maneira, letra D, massa específica de grãos. Em outras palavras, aqui na massa específica aqui, total, eu levo em consideração o quê? Massa de grãos, água e ar. Aqui eu levo em consideração a massa específica seca, eu levo em consideração a massa e a quantidade de ar. Aqui eu levo em consideração só a massa de sólidos. Então eu fui sempre selecionando mais, até cheguei aqui na massa só de grãos. Essa massa é dada como? Ela é dada da seguinte maneira: massa de sólidos, certo? Dividido pelo volume de sólidos. Volume de sólidos. Perfeito? Massa sólida dividida pelo volume de sólido. Essa massa específica dos grãos é a massa só da parte sólida mesmo, certo? E agora, se eu tiver, por exemplo, se a minha amostra estiver debaixo d'água, como é que eu calculo? Que é só uma curiosidade. Massa específica submersa. Essa massa específica submersa ela é usada para calcular se vai ter areia movediça ou não na região onde você vai construir, essas coisas, tá bom? Ela é dada pelo quê? Ela é chamada de ρsub, massa específica submersa. Ela é dada pela massa específica total menos a nossa massa específica da água. A massa específica da água é o quê? Ela é dada ali por 1 kg por litro, 1.000 quilos por metro cúbico, ou 1 kg, 10 kN por metro cúbico. Enfim, tem as suas medidas, depende do que você quer calcular. E essa massa específica total é dada por essa fórmula aqui. Com isso você calcula a massa específica submersa e você consegue mais à frente calcular se aquela como é que fala? Se aquele solo pode chegar a ter ou não areia movediça e tudo. Mais à frente a gente vai tratar sobre isso. Mas pessoal, esses são os índices, os principais índices na verdade, eu não tratei todos, são os principais mais usados, porque esse aqui, pessoal, ela é mais uma curiosidade, vamos dizer assim, porque esse aqui é mais usado em laboratórios. Mas só para vocês saberem como é que funciona, como é que é calculado.
Nem vou chegar a fazer exemplos porque eu acho que não vai agregar muito. Mas existem na internet diversas listas de exercícios, existem vídeos fazendo exercícios relacionados a esses temas, então eu aconselho vocês que pesquisem um pouquinho, ou até ler alguns livros. Tem o livro de Mecânica dos Solos, do... deixa eu ver se eu tenho ele aqui acesso bem perto. Acho que tem. É Carlos de Souza Pinto. Mecânica dos Solos, Carlos de Souza Pinto. É um dos principais livros que eu estudei, eu tenho ele aqui do lado. Lá tem alguns exemplos. Então, bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem e até mais.